Graça e paz. Cá estamos, primeiro dia, primeiro momento do primeiro seminário online de cura e libertação. E eu quero começar falando do curso para você. O curso vai ter como finalidade levar pessoas a compreenderem aonde estão as travas espirituais em suas vidas. O que aconteceu em determinado momento ou na sua família que resultou em bloqueios para que a bênção aconteça realmente nas suas vidas. Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, diz ele, para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí você supõe o quê? Que entregou sua vida para Jesus, Ele é o Senhor da sua vida e você tem que automaticamente ter vida abundante. Automaticamente você deve ter vida abundante. Vida abundante é plenitude de bênção, plenitude de alegria, completa realização em todas as áreas. Mas a realidade não é essa. A realidade é que as pessoas olham para as suas próprias vidas e elas estão vivendo momentos muito difíceis, estão vivendo momentos de perdas, momentos de muitas dificuldades. Algumas se sentem como remando contra a maré. Outras se sentem nadando e morrendo na praia. Nada acontece, nada conclui, nada termina. Tudo é abortado em suas vidas. Isso com certeza não é uma ação de Jesus. Não é. Não é uma ação de Jesus matar, roubar e destruir. É uma ação do inimigo. E eu quero dizer para você que muitas pessoas não conhecem a ação do mundo espiritual e atribuem aquilo que lhes acontece de ruim ao azar. Quantas vezes você escuta uma pessoa dizer: eu tenho um azar, nada dá certo para mim, tudo é errado porque eu tenho um azar. Mas eu quero dizer para você que não existe sorte e azar. Existe a ação do reino da luz e existe a ação do império das trevas. Existe a ação do bem e existe a ação do mal. A ação do bem é a ação da luz. A ação do mal é a ação das trevas. Existem então dois lugares no mundo espiritual. Existe no mundo espiritual um lugar onde Jesus reina. É o reino da luz. E existe um lugar no mundo espiritual onde o império das trevas atua livremente. É o império das trevas. Satanás está no governo. Satanás é o líder espiritual dos demônios e livremente pode agir na vida de muitas pessoas. E eu quero dizer a você também que, por desconhecer isto, muitas pessoas acabam atribuindo a Deus, aquilo que de ruim lhes acontece. Mas eu quero dizer a você que Deus até permite, mas Ele permite porque existe uma causa espiritual. A Bíblia é muito clara quando diz que maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Eu costumo usar uma figura, imagine uma sujeira na varanda, sujeira de cachorro, imagine moscas que vêm por causa da sujeira, atraídas pela sujeira. E imagine você que as moscas são os demônios. Faça um exercício de imaginação. Eles vêm porque tem uma sujeira que os atrai. Ele vem porque em algum lugar houve a permissão para que entrasse um animal e defecasse ali naquela varanda, em algum momento. E porque as fezes do cão estão ali na varanda, as moscas são atraídas pela sujeira. E não adianta palavras de ordem, não adianta orações, não adianta intercessão, adianta limpeza do lugar. O mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é movido por acontecimentos havidos no mundo natural. Deixa eu dizer uma coisa para você. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito lá: apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O versículo antes diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem uma informação bíblica que você tem 3 dimensões, 3: espírito, alma e corpo. É a tricotomia. 3 áreas da vida do homem, 3 áreas da vida do homem. Espírito, alma e corpo podem ser influenciadas pelo mundo natural e pelo mundo espiritual. E o homem é um espírito, o homem não tem um espírito como muitas pessoas pensam. Ele é um espírito. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então o homem é um espírito. Se o homem é um espírito, tudo que ele faz é espiritual. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. E o homem não pode viver desconhecendo o mundo espiritual. Ele não pode viver desconhecendo uma realidade. Jesus, quando ora, a oração sacerdotal, aquela oração que ele faz antes de subir para o Pai, está em João 17. Num determinado momento da oração, ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, orando por nós. Orando por nós, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Os livre do mal. Ele não diz os livre do azar, os livre do acontecimento inesperado. Ele diz os livre do mal. E ele nos ensina a orar, a oração conhecida como Pai Nosso. Ele nos ensina a orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Não é livra-nos da fatalidade, é livra-nos do mal, livra-nos do mal. O mal é uma ação maligna, o mal é uma ação das trevas. O mal é a ação daquele que vem para matar, roubar e destruir. Eu quero dizer algo a você. Quando o povo de Deus saiu do Egito, quando o povo de Deus deixou o lugar de cativeiro da escravidão de Faraó, o povo era para ser levado por Deus para um lugar de provisão plena, um lugar de bênção plena, um lugar onde manava leite e mel, mas não era só um lugar onde manava leite e mel. Quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que você vê a conversa de Moisés com o povo, ele não entra mais, já sabe que não vai entrar na terra. Moisés já sabe que vai ficar de fora. O temperamento de Moisés impede que ele entre na terra prometida. Ele conversa com o povo e chama a atenção do povo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E ele vai exortando o povo a guardar os mandamentos de Deus. E lá em Deuteronômio 6, ele diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, grandes e boas cidades que vocês não construíram, não edificaram. Casas que vocês não construíram, cidades enormes, casas boas. Casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, não foram vocês que encheram, vocês vão ganhar de Deus. E ele continua: poços que não abristes, poços de água no deserto já é uma riqueza, mas tem poços de petróleo também. Tem riqueza no subsolo. E ele continua: vinhas e olivais que vocês não plantaram, negócios excelentes, vinhais e olivais, os melhores negócios daquele tempo. Quando vocês entrarem naquela terra, lembra do Senhor teu Deus, não esquece dele. Então a terra prometida, onde Deus queria colocar o povo e que prometeu para Abraão, quando disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Tudo isso estava lá. Na terra prometida havia tudo isso.
tudebom.com. Cidades excelentes, casas excelentes, provisão plena, riqueza, negócios bons. E aí o povo foi para o Egito. Depois eu vou contar para você porque que o povo foi para o Egito antes de ir para a Terra Prometida. Depois, no tempo certo, na aula certa. Quando falar de heranças espirituais, eu vou contar para você por que que o povo foi para o Egito. Mas, quando o povo sai do Egito, quando Deus tira o povo das garras de Faraó com mão forte, com mão poderosa, as pragas destruíram o Egito, as pragas destruíram a economia do Egito, a ecologia do Egito, a morte enlutou as famílias porque os primogênitos morreram. Deus tira o povo e o interesse de Deus, ao tirar o povo, era colocá-lo finalmente na terra que mana leite e mel. Deus tira o povo do Egito para ir para a Terra Prometida. E você conhece a história? O povo deu uma parada num lugar chamado Cades Barneia, um lugar de descanso. O povo, 430 anos cativo, não tinha noção do que era uma cidade grande, boa, casas excelentes, negócios excelentes. Deus manda espias espiar a terra, ver a terra, olhar. Espiar é ver, é olhar. E os espias foram olhar a terra para trazer notícias boas para o povo, para animar o povo, para dizer, olha, é verdade. Tudo que Deus falou que tinha, tem mesmo, tem. Deus prometeu cidades grandes e boas e elas estão lá, casas cheias de tudo que é bom, estão lá, casas enormes, porque os proprietários são gigantes, tudo deles é muito bom, muito grande, até a plantação deles é enorme, caixas de uvas enormes, são 2 homens para carregar uma vara. Deus manda Moisés mandar espias para espiar a terra. Espiar é olhar, olhar. O verbo espionar é diferente do verbo espiar. Espionar é olhar com olhos de batalha, ver aonde o inimigo pode ser derrotado, ver aonde eu posso ser abatido, descobrir as estratégias do inimigo, ver o que é o ponto fraco, o ponto forte, nada disso. Espiar é olhar. Deus falou, manda homens olhar a terra. Olhar a terra para se certificarem do quanto é verdade tudo que eu prometi. Vocês estiveram anos e anos e anos e anos presos num cativeiro sem nada. A única coisa que vocês aprenderam a fazer foi amassar barro, cortar palha, misturar com a terra, jogar água, fazer barro para fazer tijolo e vocês não sabem o que é bom. Então vocês vão dar uma paradinha, 430 anos são 4 gerações de escravidão, 4 gerações de sofrimento, 4 gerações de luta, 4 gerações de miséria. Então vocês não sabem, nem seus pais sabiam, nem seus avós, nem seus bisavós. Ninguém passou para vocês, geração por geração, o que é tudo de bom, porque vocês não sabem o que é casa cheia de tudo que é bom. Então vocês vão lá para olhar. E aí o povo descansa, vão só 12 homens, 12 príncipes para olhar, para ver, para trazer a boa notícia, para animar o povo. E você conhece a história, Isso está no livro de Números. Os 2 espias foram enviados e quando eles chegaram na terra, 10 ficaram apavorados com o que viram. 10 ficaram apavorados com os gigantes, porque a terra não era vazia. A terra era ocupada. Deus nunca falou que ia dar uma terra vazia. Pelo contrário, Deus disse que haviam grandes e boas cidades. Deus falou que entregaria a terra do inimigo. Deus abateria o inimigo e entregaria tudo para o povo dele. Deus nunca falou que não havia ninguém na terra. E 10 homens ficaram apavorados quando viram os donos da terra, que eram enormes. O maior homem que existia na face da terra estava lá, chamava Kiriat Arba. A terra tinha o nome dele, chamava Kiriat Arba por causa do tamanho dos gigantes, tão famoso que era. E aí, 10 homens
10 homens voltaram e aterrorizaram o povo que estava descansando num lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia, então, é um lugar limítrofe. Já saiu do Egito, não é mais escravo, mas está dando um tempo para em seguida entrar na Terra Prometida. Cades Barneia não é ainda o lugar da Terra Prometida, não é o lugar da bênção, não é o lugar que emana leite e mel, não é o lugar da provisão plena, não é o lugar dos excelentes negócios. Não é. Cades Barneia é um lugar transitório. Definitivo para gerações foi o cativeiro. E agora quer Deus que definitivo seja para gerações o lugar da bênção. Cades Barneia é a transição entre o cativeiro e a bênção. Cades Barneia é um lugar de esperar para em seguida tomar posse da terra prometida. E 2 espias foram, 10 voltaram apavorados, só dois. Só Josué e Caleb voltaram animados. Só Josué e Caleb tiveram foco no que tinha de bom na terra e não nos gigantes. O restante, a maioria, a grande maioria, os 10, viram mais gigantes do que terra, viram mais gigantes do que cidades. E aí, quando eles voltam, os 10 voltaram murmurando: Deus nos tirou lá do Egito para nos matar agora nas mãos dos gigantes, nós vamos morrer todos, vamos ser esmagados. Blasfemaram contra Deus, levaram o povo a blasfemar contra Deus. Levaram o povo a duvidar que Deus era quem dizia que era, que Deus faria o que disse que faria. Meu Deus, aquele povo não tinha razão para duvidar. Eles viram com os seus próprios olhos Deus destruir o Egito em favor deles. Porque Deus mandava Moisés falar para Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Faraó, endurecido no coração, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para o povo ver as maravilhas dele e para o Egito ver o juízo de Deus. Foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Para o povo dele, que por gerações estava cativo, por gerações oprimido, por gerações preso, ver quem ele era. O povo não conhecia Deus. E também para que o Egito soubesse que todo o seu poder, toda a sua fúria, toda a sua autoridade era nada diante de Deus. Nada diante de Deus. Então Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. Moisés ia dizer: deixa o meu povo ir. É o que Deus está mandando dizer, senhor Faraó. E aí você sabe a história, Deus usou pragas, destruiu o Egito. E o povo viu isso, o povo de Deus viu isso, porque nada acontecia com o povo de Deus. Na terra de Gósen, o lugar onde o povo de Deus estava residindo era o lugar da pobreza, o lugar da miséria, o lugar da humilhação, mas era o lugar da proteção. O povo de Deus sobreviveu a toda aquela desgraça que Deus permitiu que acontecesse. O que é desgraça? É desprovido da graça. O Egito foi desprovido da graça. Tudo que Deus tinha dado para o Egito anteriormente, ele destruiu. Ele destruiu com peste, com gafanhotos, com rãs e com tudo mais que ele derramou sobre o Egito. E aquele povo viu. Aquele povo viu. Aquele povo viu as maravilhas de Deus, viu a grandeza de Deus, viu o poder de Deus, viu as manifestações sobrenaturais de Deus. E aquele povo viu quando o Faraó finalmente deixou que fosse. Aquele povo viu quando o Faraó se arrepende, vai atrás com cavalos e cavaleiros. E aquele povo viu Deus abrir o mar vermelho. E aquele povo viu a terra seca no fundo do mar. E aquele povo viu essas maravilhas. E aquele povo viu Deus destruir não só o Egito, mas destruir o exército egípcio. O poderio daquela nação toda foi destruído.
Aquele povo viu. Deus não precisava provar mais nada para eles. Deus já tinha se manifestado como Deus, Deus já tinha se manifestado como poderoso, Deus já tinha se manifestado como sobrenatural. Aquele povo não precisava de prova mais. Mas quando voltam os espias, 10, murmurando, reclamando, temerosos por causa dos gigantes. E o que são gigantes perto do Deus que se mostrou para eles? São nada. O que são gigantes? Nada. Mas aquele povo foi convencido pela maioria. E tem gente que diz que a maioria é a voz de Deus. Não é não, não é não. Às vezes a voz de Deus é um profeta solitário só. Aquele povo foi convencido pela maioria e começou a murmurar de Deus também. O Senhor nos tirou de lá para nos matar. Melhor teria sido ficar lá. Éramos escravos, mas estávamos vivos. Comíamos mal, mas comíamos. Tínhamos provisão, cebola, pepino, alho. Queridos, sabe o que aconteceu? Você sabe. Porque aquele povo murmurou. Aquele povo não entrou na terra prometida. Eu quero chamar a sua atenção para esse ingrediente chamado fé. Você vai precisar de muita fé nesse curso. Porque nós vamos tratar de coisas que não se veem. Nós vamos tratar de coisas sobrenaturais. E é só pelos olhos da fé que nós podemos compreender o mundo espiritual, compreender coisas espirituais. Daqueles 12, só 2, só Josué e Caleb, olharam para as circunstâncias e não viram nenhum problema para Deus resolver. Eles voltaram da terra convencidos de que a terra era boa, era excelente, era grande, tinha tudo de bom.com e alguns gigantes que Deus ia dar cabo deles. Caleb mesmo, quando o povo começa a murmurar, ele tem uma reação. Ele diz, eia! Quer dizer, para, eia! Se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Como que você come pão? Corta na mão. Você não precisa de facão para comer pão, você não precisa de espada para comer pão, você racha na mão. Pega um pedaço e come. Criança come pão, velho sem dente come pão. Eia, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão, vai ser mole para nós. Caleb diz para aquele povo, vai ser mole para nós. Se o Senhor estiver conosco, não tem Egito e não tem gigante que nos detenha. Mas o povo ouviu a voz da maioria. E ouvindo a voz da maioria, foi penalizado. Porque naquela altura do campeonato não podiam mais ter falta de fé. Naquela altura do campeonato não podia mais duvidar que Deus era quem dizia que era. Naquela altura do campeonato só restava algo para eles acreditar que Deus ia cumprir a promessa de colocá-los na terra prometida, ainda que tivesse que chover fogo do céu para matar gigantes. E aí, como os espias ficaram 40 dias na terra, que Deus havia mandado ficar esse tempo, 40 dias e 40 noites rodeando a terra, vendo a terra, conhecendo a terra, para dar notícia da terra. Deus disse para o povo que murmurou, que duvidou, olha, 40 dias os espias estiveram reconhecendo a terra. Por os 40 anos, vocês vão ficar andando em volta, até morrer toda essa geração. Toda a geração de adultos, toda a geração de pessoas responsáveis, toda a geração de pessoas que tinham obrigação de dar honras a Deus, acreditando no que Ele prometeu, e que duvidaram dele. 600 mil homens, a Bíblia diz que saíram do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Cada homem tinha uma mulher, com certeza. Bota aí 1.200 pessoas. Fora mulheres e crianças, as crianças são inimputáveis, crianças inocentes não tinham responsabilidade. Crianças não seriam punidas,
mas os adultos sim. Aqueles que tinham obrigação de fazer uma análise de tudo que aconteceu e dar honras ao Deus que os livrou das mãos do inimigo, a esses não entraram. Esses foram punidos por Deus. Não entraram na terra. E aí, quando você continua vendo a história, você vai ver que 40 anos andaram em volta. Até morrer a geração inteira. Agora presta atenção, o caráter de Deus é bom. A natureza de Deus é misericordiosa, a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a causa de não sermos consumidos, a misericórdia de Deus se renovava a cada manhã e aquele povo se mantinha vivo. 40 anos a misericórdia se renovando. 40 anos, ninguém adoeceu, a Bíblia diz. 40 anos a roupa crescia junto com o corpo. Podia engordar, que a roupa ia engordar junto. Deixava de ser criança, virava adulto, a roupa crescia junto. Sandálias cresciam com os pés. Não gastaram, 40 anos andando e não gastou a sandália. 40 anos do cuidar de Deus com nuvem para proteger do sol, nuvem para proteger do sol. Sol de 40 e tantos graus, insolação mata. Crianças morrem de insolação. Mas Deus providenciou uma nuvem para proteger aquele povo do sol. Não vai ser magoado pelo sol, pelo calor. 40 anos Deus providenciou uma coluna de fogo à noite, de dia nuvem, de noite coluna de fogo. A coluna de fogo não apenas para direcionar a caminhada, mas para proteger de animais ferozes do deserto. Chacais, serpentes, escorpiões comuns no deserto. Deus providencia o fogo para afastar o perigo. 40 anos Deus cuidou daquele povo, não deixando faltar alimento diário. Maná do céu, comida de anjo. Maná do céu, comida de anjo. Deus dava todos os dias para aquele povo. Água, não faltou água, a água saía da rocha. Deus tirava a água da rocha para dessedentar aquele povo. 40 anos Deus cuidou daquele povo, como um pai cuida do seu filho. É isso que Moisés fala. Quando você vai para Deuteronômio, e eu volto a dizer, Moisés já sabe que não vai entrar na terra prometida, que é o povo que vai entrar. Ele está aconselhando o povo e ele fala, lembra os primeiros capítulos de Deuteronômio, 1, 2. Lembra quando o Senhor vos levou no deserto como um pai leva seu filho? A misericórdia do Senhor se renovou cada manhã, cada manhã, cada manhã. Mas aquele povo não entrou na terra prometida. A entrada na terra prometida era uma bênção prometida. Era uma promessa de bênção para aquele povo. Tem uma diferença entre viver da misericórdia e viver usufruindo da bênção. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Não falta o básico do básico do básico, não falta. A comidinha de todo dia, a proteção de todo dia da doença, as vestimentas, os calçados, uma coisinha assim sobrenatural, água saindo da rocha. Mas é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. A misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, resulta de uma bondade tão grande de Deus que mesmo na hora que ele tinha que bater, ele cuida. Porque o povo estava no deserto por causa do juízo de Deus. O povo andou em volta 40 anos por causa do juízo de Deus, era julgamento. Você pode até ler livros onde fala deserto, lugar de bênção, deserto, lugar de manancial, deserto, lugar de joias, deserto é lugar de juízo de Deus. É lugar de morte. Quem não sai do deserto morre sem alcançar o lugar da bênção. O lugar da bênção não é no deserto, não é. O deserto é um lugar passageiro também, como Cades Barnea era um lugar passageiro. O deserto é um lugar para morrer sem ter bênção.
envelhecer e morrer sem ter bênção. Cades Barnea é um lugar provisório de ver o lugar da bênção. Deserto é um lugar de morrer, mesmo tendo notícia da bênção e nunca ver a bênção, nunca ver, nunca usufruir. E aquele povo andou 40 anos em círculo, até morrer toda aquela geração, toda. Toda uma geração de incrédulos, toda uma geração de murmuradores, toda uma geração de ingratos, não tiveram gratidão a Deus pelo que Deus já havia feito. Mesmo assim, Deus foi misericordioso, não destruiu aqueles homens, aquelas mulheres, deixou-os viver até o dia final. 40 anos morreu toda a geração. As crianças cresceram, se tornaram adultos. Josué e Caleb são os únicos velhos, porque os outros adultos morreram, não envelheceram. Josué e Caleb são os únicos velhos que tem. Só eles não morreram, porque não duvidaram. Só eles honraram a Deus pelas palavras de confiança, de ânimo. Só eles. Lá em Números você vai ver que Deus fala, no meu servo Caleb há outro espírito. Um espírito de fé, um espírito de confiança. Um espírito de dar crédito à palavra de Deus, honrar a Deus. Então, o meu servo Caleb vai entrar na terra prometida. E aí, você conhece a história. Chega na terra prometida uma geração que era de crianças e que agora é de adultos, com 2 velhos, Josué e Caleb. Tem umas batalhas para vencerem. Tem que conquistar as cidades. Não é porque o povo entrou na terra prometida que os donos da terra disseram, oh, que legal, vamos entregar tudo nas mãos de vocês. Eles foram vencendo as batalhas, Jericó. A batalha era lutada pelo próprio Deus. Deus fala para eles, olha, vocês vão dar voltas. 7 dias. Uma volta por dia durante 6 dias, no 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta, vocês vão gritar, tocar trombetas. E aí vai haver um estrondo no céu e tá, a muralha cai. Deus derrubou as muralhas. Anjos do Senhor, o exército do Senhor foi quem derrubou as muralhas de Jericó. Os anjos do Senhor. Quando José estava acampado ao redor de Jericó, ele viu um anjo aparece para ele pergunta, quem és tu? É um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Você está no nosso exército ou você está no exército de Jericó? E o anjo responde, não, ponto. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu não sou nem do exército de Jericó e nem do exército dos hebreus, eu sou do exército do céu. Eu sou um anjo do exército de Deus. E foi o exército de Deus quem destruiu Jericó, quem derrubou Jericó. As muralhas caíram sem que qualquer soldado tivesse jogado uma pedra. Aliás, eles não tinham armas, eles foram escravos 400 anos, 430 anos, eles ainda estavam nômades. Eles não tiveram tempo para ter aparatos de guerra. Não foi pela batalha deles, mas foi pela batalha do céu que Jericó caiu. As cidades foram sendo destruídas e Deus foi entregando as cidades. Não sem guerra, não sem guerra, presta atenção. Não sem batalhas, não sem guerra. Tinha que haver guerra, mas a vitória era do povo de Deus. Até que todas as tribos foram divididas, recebendo seus quinhões, foram distribuídas as terras. 2 tribos ficaram antes do Jordão, as outras entraram. Leia lá para você ir compreendendo o que aconteceu no livro de Josué. É a entrada na terra prometida. Até que, em Josué capítulo 14, tem uma conversa de Josué e Caleb. 2 velhos. Só eles, os velhos que existiam no meio daquele povo.
E Caleb chega para Josué, Josué 14, ele fala: pois é, Josué, você se lembra que Moisés, servo do Senhor, obedecendo a ordem do Senhor, nos enviou para espiar a terra. E você se lembra que quando voltamos daquela empreitada, o povo ficou desanimado, o povo se rendeu às palavras de derrota e não nos ouviu, e nós estávamos animados, nós vimos que Deus tinha dito a verdade para nós, que a terra era boa. Você se lembra, Josué, disso? Josué fala: claro, eu estou usando a minha linguagem, mas é isso que eles falam na linguagem bíblica. Aí Caleb diz: pois é, Josué, já se passaram 45 anos daquele tempo que nós vimos a terra e ficamos 40 dias lá. Já se passaram 45 anos da nossa volta de falar para o povo confiar em Deus e o povo desanimou. Por que 45? Se foram 40 anos rodando em círculo no deserto. Porque 5 anos eles já estão caminhando na terra prometida, 5 anos já estão vencendo batalhas, 5 anos já derrotaram o rei de Og, rei de Baçã, já derrubou Jericó, 5 anos dividindo já as terras. Então, 45 anos já se passaram, diz Caleb para Josué. Eu tinha 40 anos naquele dia. E hoje eu tenho 85. 45 anos já passaram, 40 mais 45, eu tenho 85. Eu sou um velho, mas, diz Caleb para Josué, a mesma força que eu tinha naquele tempo eu tenho agora. Para entrar e para sair. A mesma força que eu tinha está comigo agora. De que força Caleb está falando? Ele não está falando de força física, bíceps, tríceps, músculos, não. Um homem de 85 anos não tem a força de um homem de 40, não tem. Há um envelhecimento dos ossos, dos músculos, da pele, não. Ele está falando de outra força, ele está falando de uma força espiritual sobrenatural, ele está falando da presença de Deus. Ele tinha dito para o povo 45 anos atrás: se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. É isso que ele está dizendo. Se o Senhor entrar comigo, na minha luta, eu vou vencer. E Caleb continua: a mesma força que eu tinha naquele tempo, eu tenho hoje. Para entrar e para sair. Então, Josué, já foram distribuídas as terras, as tribos já ganharam, agora eu quero uma porção especial. Caleb diz: sabe qual é a porção que eu quero? Eu quero aquela porção que nós espiamos e vimos os gigantes. Eu quero aquela porção de grandes e boas cidades, que não construímos casas cheias de tudo que é bom, que não enchemos vinhas e olivais, que não plantamos cacho de uva que tem que carregar no ombro. Essa é a parte da terra prometida que eu quero. Ou seja, Caleb diz para Josué: sabe, Josué, qual é a parte da terra que eu quero? A parte onde estão os gigantes. É essa parte que eu quero. Sabe por quê? Porque os gigantes, eles vão se instalar na melhor parte. Os gigantes se instalam no lugar melhor, mais próspero, o lugar onde vai ter mais resultado. Essa parte que eu quero, diz Caleb, eu quero essa parte. E a Bíblia fala que Josué entregou, pode ir, porque Josué era o líder. Caleb não tomaria aquela parte da terra sem autorização do líder. Caleb, ele ficou anos sendo punido junto com o povo, porque ele também andou no deserto, dando voltas, 40 anos. Com a roupa crescendo com o corpo, com a sandália crescendo com o pé, ele teve a consequência espiritual dos demais, a consequência coletiva do pecado dos outros. Os 10 influenciaram a multidão, os 2 não foram influenciados pelos 10, nem reagiram conforme a multidão, mas eles sofreram junto com a multidão. Junto com a multidão. As consequências do pecado daqueles. Porque é assim. A consequência do pecado é coletiva, acaba atingindo pessoas que nem responsabilidade têm por ele. A consequência do pecado leva outras pessoas de roldão.
Mas volta lá para a história. Caleb diz para Josué: essa é a parte da terra que eu quero, para que ela seja uma herança perpétua para mim e para os meus descendentes. É essa parte que eu quero a parte mais perigosa, eu não quero a parte mais tranquila. Eu não quero a parte que é fácil de tomar posse. Não, eu quero aquilo que é mais difícil. Porque Caleb sabia que aquele lugar era o lugar mais excelente. E aí, com a autorização de Josué, ele vai e guerreia. E ele guerreia com os gigantes, ele derruba os gigantes. A Bíblia fala que aquele lugar chamava Kiriat Arba por causa do maior gigante que já pisou na terra, o maior homem que se chamava Kiriat Arba. Eu já disse isso no início da aula. E hoje aquele lugar chama Hebron, Monte Hebron. E é possessão perpétua de Caleb e os seus descendentes. Caleb entra na terra prometida, ajuda os outros a ganharem suas porções. Caleb sobrevive os 40 anos de juízo de Deus no deserto. Caleb sobrevive ao tempo da misericórdia, que era causa de não serem consumidos. Caleb sobrevive a tudo aquilo e Caleb continua com a mesma fé, com a mesma convicção que Deus é quem ele diz que é e que ele fará o que prometeu. E é com essa convicção, com esse outro espírito, que Caleb encontra força e vigor aos 85 anos para derrubar os gigantes que estão impedindo a posse do melhor lugar da terra prometida. O que isso tem a ver com libertação? É a história do povo hebreu. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas já saíram do lugar do cativeiro. Já não são mais prisioneiros do diabo na idolatria, na feitiçaria, na vida de derramamento de sangue, de homicídios, da prática de abortos. Não são mais injustos, não são mais roubadores. Já saíram da escravidão. O Egito já não é mais parte das suas vidas. Eles já não estão mais lá no lugar da prisão, do cativeiro. Mas eles ainda não entraram na terra prometida, eles estão no lugar chamado Cades Barneia. Espiritualmente, Cades Barneia é um lugar entre o cativeiro e a terra prometida. É um lugar onde a pessoa ainda não experimenta as bênçãos prometidas por Deus. Ela não está mais presa. Não está mais fazendo o que o diabo gosta, não é mais escrava de Faraó. Não é mais escrava das trevas. Ela já tem decisões pessoais, escolhas próprias. Mas ela ainda não consegue contar as bênçãos. Antigamente cantávamos um hino no cantor cristão que dizia: contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Não tem bênção para contar. Tem perdas, tem sucessividade de derrotas. Fica na esperança de acontecer alguma coisa nova. Não entraram ainda na terra prometida. E sabe por que tem tudo a ver essa história com o curso que vamos ministrar? Os gigantes que estão ocupando a terra prometida representam os demônios, os seres espirituais. Os seres espirituais que estão alojados no lugar da bênção e impedindo que a bênção aconteça. Tomando posse daquilo que tem que ser entregue para nós. Os demônios precisam ser derrubados. Deus não derruba gigantes. Somos nós quem derrubamos os gigantes. Deus diz: é sua a terra. A promessa está feita, o direito é seu. Mas é você quem vai ter que derrubar os gigantes. A libertação é uma ação de Deus, sim. Mas ela começa em nós. Você vai entender ao longo do curso que a libertação vem por escolhas nossas, por atos nossos, por confissões nossas, por arrependimentos nossos. E quando nós fazemos aquilo que é certo, aí nós temos autoridade para derrubar os gigantes, ordenar que os espíritos imundos saiam,
do nosso caminho, da nossa descendência, da nossa casa, da nossa vida. E aí nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, a palavra de Deus diz. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, Jesus quem fala. Então, se ainda não tenho vida abundante, ainda tem gigantes ocupando a terra prometida. Se eu ainda não estou colhendo as bênçãos prometidas na palavra, tem alguma coisa que o inimigo ainda tem autoridade para agir. E a proposta desse curso é essa. É mostrar princípios espirituais que dão legalidade a Satanás para agir na vida das pessoas. Cadeias espirituais que prendem ainda tudo aquilo que nós abrimos de portas para o inimigo e não fechamos. Ele entrou. E aonde ele entra, o ministério dele é matar, roubar e destruir. E aí você vai olhar à sua volta e vai ver no meio da igreja pessoas que estão convertidas ao Senhor Jesus, já entregaram a vida para Jesus, já deixaram o império das trevas. A conversão é sair do império das trevas e vir para o reino da luz. Mas ainda não tem a vida abundante. Não tem. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de um processo. Você estava no caminho errado, entrou por um novo e vivo caminho, o caminho da cruz, entregou a vida para Jesus. Agora, nesse caminho, você vai conhecer a verdade, é o que vamos fazer aqui, vamos trazer a luz da palavra, as verdades espirituais. Você vai conhecer a verdade, e a verdade liberta. Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E quando formos libertos, nós temos autoridade para ordenar que os espíritos imundos saiam das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, parem de matar, roubar e destruir, para que aconteça a vida de bênção que está prometida na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, nesse caminho eu conheço a verdade. E conhecendo a verdade, eu aplico a verdade, eu tomo decisões baseadas na verdade. E aí a vida abundante prometida virá sobre a minha vida. Libertação é muito mais do que expulsar demônios. Vamos voltar para aquela figura da sujeira na varanda, as moscas chegando. Elas vêm porque a mosca é atraída pela sujeira. Expulsar demônios é espantar moscas. Sai, 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 sai. Mas não adianta espantar moscas com a sujeira continuando a existir. As moscas voltarão. Nós vamos passar o resto da vida brigando com o demônio, o resto da vida expulsando demônio. Não. Libertação não é expulsar demônio. Libertação é aplicar a verdade da palavra de Deus na nossa vida. E aí sim temos autoridade para desalojar os demônios, expulsá-los para nunca mais voltarem. O lugar chamava Kiriat Arba, porque era um gigante que dominava naquele lugar. Quando Josué derrubou o gigante, eliminou o gigante, o lugar mudou até de nome. Mudou até de nome. E sabe o que está escrito no texto? E a terra repousou da guerra, acabou a guerra, acabou a guerra. Você ouviu de alguém que você tem que brigar o resto da sua vida? Não, quando você fecha as portas, arruma a sua vida, você vai experimentar a vida abundante prometida pelo Senhor. Essa é a proposta do curso. Muitas coisas de experiências espirituais vão ser compartilhadas. A palavra de Deus nos ensina que, pela prática, nós podemos discernir o bem e o mal. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5. Lá está escrito, versículos 10, 11 e 12, que o alimento sólido, a comida boa é para os adultos, para os maduros, não é para as crianças espirituais. Para os adultos, para aqueles que pela prática têm faculdades espirituais desenvolvidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, muitas coisas práticas nós aprendemos.
São 40 anos cuidando de vidas, 40 anos ensinando libertação, 40 anos vendo resultado, 40 anos ouvindo testemunhos de vitória. Tem muita coisa prática. Nós vamos contar muitos testemunhos práticos. Todos os testemunhos nós temos autorização para contar. Ou as próprias pessoas falaram publicamente, temos prova disso. Ou então disseram, pode falar. Mas nós teremos muitos testemunhos aqui a partir desse curso. E aquilo que for edificante na sua vida, que você puder trazer à luz como testemunho para edificar outros que estarão fazendo o curso, entre em contato conosco. Através do e-mail que está no site, você pode fazer o contato. Pode dizer lá no e-mail, meu testemunho é esse. Pode falar na próxima aula. Também as dúvidas que você tiver, nós vamos ter um dia só de tirar dúvidas. Nós vamos ter uma aula de tirar dúvidas. O curso consiste de 12 aulas. A cada 4 aulas, nós vamos dar uma aula extra para tirar dúvidas. Então, serão 15 aulas, 12 aulas teóricas e 3 aulas para tirar dúvidas. No dia de tirar dúvidas, nós vamos interagir com vocês. Vamos fazer através de um link onde você vai ter acesso para poder perguntar em um chat e fazer inquirições. Nós vamos avançar juntos, porque nós queremos ofertar para você, nesse tempo difícil da sua vida de sair de casa, ensinos de libertação que vão mudar a sua história e vão mudar a história da sua descendência. E conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, o mundo espiritual não é místico, como muita gente pensa. O mundo espiritual é legal. O mundo espiritual é firmado com base em fundamentos, em ensinos, e tudo está na palavra de Deus. E é pela palavra que você vai ser instruído nesse curso. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você comprou o curso, você comprou o pacote. Junta sua família, abençoa sua mãe, seu pai, seu irmão. Junta sua família no dia da aula. Junta sua família para que eles também sejam abençoados. Eu farei muitas orações aqui coletivas que vão abençoar aqueles que ouvirem na hora e disserem amém, na hora. Então, coloca sua mãe, coloca seu filho, seu pai, sua irmã. Divulgue esse curso para pessoas que você sabe que precisam de libertação. Honre o nosso ministério, falando para a pessoa, vai lá, inscreva-se. Você vai ter uma mudança de vida. E leva a sério esse trabalho, ele não é só um curso online, mais um curso online. É um curso que vai ser um divisor de águas da sua vida. Muitas pessoas escaparam da morte pela aplicação desses princípios de libertação. Muitas pessoas viram suas vidas transformadas em todas as áreas. E eu tenho testemunhos e testemunhos e testemunhos da validade disso que estamos ensinando. Então não será diferente na sua vida. Leve a sério esse curso. Escolha um dia da semana para você se sentar, receber a palavra, escute uma, escute duas, escute três, pegue a Bíblia. Eu não vou ficar falando versículos bíblicos para você, eu vou falar o livro e você vai lá e vai procurar. Falei hoje de Josué, falei de Números, vai lá, Números é a história dos espias. Josué é a entrada da terra prometida, o Egito, Faraó está lá. No livro de Êxodo, vai lá, você vai estudar a palavra. Aproveite para mergulhar na palavra. Nós vamos caminhar juntos e no site você vai poder mandar e-mails para tirar dúvidas. E se no final de tudo, depois de todas as orações que fizermos coletiva, depois de tudo que nós fizermos aqui, você entender que precisa de um atendimento individual que não foi resolvido por aqui, não foi resolvido pelo conjunto de orações que fizermos aqui, você ainda vai poder mandar um e-mail pedindo esse atendimento online, pessoal,
E nós vamos encaminhar o seu e-mail para uma equipe de pastores e líderes que trabalham conosco, que são conselheiros, que já se disponibilizaram para esse trabalho. E você ainda vai ter a oportunidade de ter um contato pessoal com alguém que vai lhe dar uma atenção especial. Mas veja bem, isso é apenas para aqueles que se inscreveram no curso. Não é para aqueles que você vai reunir em sua casa, papai, mamãe, irmãos, para ouvir a palavra. É para aquele que se inscrever. Os inscritos terão direito a um atendimento especial, se necessário for. Mas eu vou te dar uma notícia: 99% das pessoas que acompanharem o curso todo, que orarem todas as orações que vamos fazer, antes que o curso termine, você já estará completamente livre e já vendo o resultado do que Deus vai fazer na sua vida. Não vai mais precisar de um contato individual. Então, em nome de Jesus, eu quero orar agora. Pai, abrimos esse curso por uma orientação Tua. Abrimos essa janela, Pai, na internet para cuidar de pessoas, porque o Senhor mostrou a necessidade disso. E é o Senhor mesmo que vai direcionar as pessoas para buscarem a inscrição, para buscarem o estudo, para buscarem a aplicação na vida prática. É o Senhor mesmo que vai fazer isso, é o Senhor quem selecionará. Nós não temos capacidade de saber quem precisa. Pessoas do mundo inteiro querem ajuda. Pessoas de outras nações, de outros continentes. Então é o Senhor que vai multiplicar a informação de que esse curso existe. É o Senhor quem vai levar aqueles que necessitam a oportunidade de conhecer essa maneira de terem uma experiência de libertação. Então eu oro pedindo ao Senhor que venha ser o diretor do curso. Venha ser o dono, venha ser o dirigente, venha ser o mestre dos mestres nesse curso. Venha ser aquele que me inspira, que me instrui e que leva a cada um daqueles que vão ouvir o entendimento espiritual das coisas que serão ensinadas aqui. Essa é a minha oração, Pai. Desde já eu agradeço ao Senhor por cada vida que vai estar conectada conosco neste tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.